Jesus. Nós estamos com um tema aí que ele é um tema que ele me intrigou muito quando de uma certa forma, eu passei a gostar dele quando alguém me apresentou ele. Na verdade, esse tema, ele tem por base, o autor dele disse, ou ele nomeou esse tema como genealogia do castigo. E nós pegamos um tema e vamos trabalhar com a teoria dele. Nós vamos teorizar esse tema. O castigo é algo que ele é muito relevante, fala muito conosco. É um tema que ele chama muito a nossa atenção e nós vamos partir de alguns princípios, como eu já falei. Vamos estar iniciando aí esse estudo e eu creio que Deus ele vai falar tremendo nos nossos corações. Esse tema ele também ele traz uma raiz teológica. Na verdade, a teologia ela trabalha muito esse tema. Quem sedimentou esse tema, ele partiu do princípio, eu acredito, da teologia do Senhor, da palavra de Deus. E nós entendemos que quando nós falamos de castigo, nós falamos de punição. Nós falamos de punição. E no século em que nós vivemos hoje, nós precisamos entender um pouco sobre isso na formação de identidade. Para a gente formar um sujeito, para a gente dar a ele uma identidade, a gente precisa pensar muito na forma que esse sujeito vai receber a disciplina, ou, em outras palavras, a punição. Pai do Senhor Isaac, estou vendo aí o pessoal presente de Valadares. Quero aí mandar um abraço aí, pessoal de Valadares, pastor Marcelo, Isaac, sua esposa Maiara, a vocês que estão aí. O pessoal de Valadares está sempre presente conosco. É uma honra aí estar junto com vocês, conversando sobre o fundamento da palavra de Deus. Então, um abraço a vocês aí, em nome de Jesus. Nós cremos que em breve, aí, quando esse momento difícil que nós estamos vivendo, ele passar, nós vamos estar fazendo a obra de Deus aí em Valadares. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos iniciar. Vamos iniciar aí essa live. Eu quero aqui dizer para vocês que eu vou ser bem sucinto, eu vou ser bem objetivo, um quanto pragmático, mas vou tentar trazer um alimento sólido para os nossos corações, um entendimento, uma compreensão que vai para além, eu acredito que até daquilo que eu esperava. Vamos tentar superar as nossas expectativas. Amém? Então vamos lá. Quando nós escolhemos esse tema, como eu já disse, esse tema ele não nasceu diretamente do meu coração. Esse tema me foi apresentado. E quando esse tema me foi apresentado, quando essa ideia ela foi apresentada para mim sobre a genealogia do castigo, então eu pensei em trazer esse tema, porque o grupo do qual eu falo, para qual eu falo, é um grupo que precisa entender um pouco, assim como eu, acerca do castigo, da punição, acerca da disciplina. Então, nós estamos envoltos a isso daí. Na verdade, a sociedade, de modo geral, ela vive a partir disso daí. A sociedade, o sujeito, o cidadão, para ser cidadão de uma nação, ele precisa estar respeitando as regras, as leis.
Partindo desse princípio, ele passa a ser um cidadão. Então, nós vamos partir da ideia de um filósofo do século XIX. Alguns conheceram, já leram sobre ele. Esse filósofo do século XIX, ele traz uma ideia, e ele falou muito, e uma refuta a sociedade. Ele foi crítico, ele criticou a sociedade de modo geral. Alguns de nós, enquanto cristãos, nós repudiamos até a literatura deste homem. O nome dele é Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Então, eu também até repudiava de uma forma generalizada. Mas quando nós começamos a adentrar um pouco nas ideias, naquilo que ele tece, está tecendo na sua literatura, a gente vai entender que a sua crítica, a crítica de Nietzsche, não foi só para o cristianismo, não foi só para a religião. A crítica de Nietzsche foi diretamente para a sociedade. Ele criticou a sociedade de um modo geral. E a crítica dele se posicionou ali na Idade Moderna, que foi o momento dele. O momento social de Nietzsche foi na Idade Moderna. E ali ele fez uma crítica. Ele fez, entre muitas críticas, ele criticou muitas coisas. Ele só não criticou a vida e outras coisas. São outras coisas mais que ele não criticou, como a filosofia de alguns gregos, como algumas outras ideias que ele via que não estava à mercê das suas críticas. Mas, de um modo geral, Nietzsche ele criticou a sociedade, ele criticou a religião, ele criticou a ciência, até a ciência ele criticou. Ela não saiu ilesa das críticas de Nietzsche. Então, Nietzsche, quando ele olha para a sociedade, ele vê uma sociedade no século dele, uma sociedade que abandonou Deus no pensamento dele. Porque antes, no seu entendimento, a sociedade ela era uma sociedade teocêntrica. Era uma sociedade que tudo estava voltado para Deus. Ela era, vou usar esse termo, teocêntrica. Mas agora, na Idade Moderna, Nietzsche vê o iluminismo, ele vê a filosofia, que ele faz crítica à filosofia. Ele vê a ciência prosperando, e ele percebe que aquele trono teocêntrico perdeu aquela característica de um Deus que dominava toda a Terra. Agora quem domina é a ciência, e a ciência é regida pelo homem. Então Nietzsche ele fala que ele escreve um livro, e nesse livro ele usa uma analogia de um louco, e esse homem louco sai gritando pela rua dizendo que está à procura de Deus, que Deus está morto. Nós, enquanto cristãos, conhecemos muito essa frase de Nietzsche, que ele disse que Deus está morto. Então, ele anuncia a morte de Deus, partindo da ideia de que o mundo teocêntrico, ele agora já não é mais um mundo teocêntrico, agora entra a Idade Moderna, e agora é o mundo da ciência. O iluminismo ele está ali comandando tudo. Os filósofos estão ali regendo tudo. Então ele diz o quê? Que agora Deus perdeu o seu trono para o homem. E ele disse: opa, Deus morreu. Ele está anunciando a morte de Deus. Ele está querendo dizer o quê? Isso também uma metáfora. Ele está querendo dizer que a ciência ela tomou o trono de Deus. Ele faz uma crítica à ciência também. Ele faz uma crítica ao iluminismo, aos filósofos também. Ele é um crítico generalizado. Ele é um crítico. Freud citou sobre esse Nietzsche, e Freud ele disse que Nietzsche ele não tinha outro homem, não tinha outro homem que sabia melhor do que ele falar sobre ele.
Então, disse que ele falava de si mesmo. Ele falava, se você for ler um pouquinho da história de Nietzsche, você vai ver que Nietzsche ele nasceu num berço cristão, ele era filho de pastor, ele nasceu filho de pastor protestante, e era um pastor conceituado ali na época, e aos 5 anos o pai dele morreu. Ele ficou órfão de pai. Um ano depois, o irmão dele morre também. Aí ele, segundo a história, ele vai ser criado pelas a sua mãe, sua tia. Então, um grupo de mulheres que vão ser tutores de Nietzsche. Aí imagina como que é a formação desse sujeito. Imagina como que é a formação de identidade dele. A gente percebe que, segundo o que nós lemos sobre Nietzsche, ele está com ausência patológica, paterna, na verdade, né? A ausência de pai, ele está sendo criado só por mulheres. Isso não é problema nenhum. Né? Em parte, isso não é problema nenhum, mas imagina, em um século que ele viveu, na idade moderna, imagina como que era a situação, né? A vivência dele ali. Mas, enfim, então Nietzsche, ele, entre muitas coisas, críticas que ele faz, ele escreve um livro sobre a genealogia da moral, e nesse livro ele cita a genealogia do castigo. Ele fala sobre o castigo. E nós vamos teorizar isso daí. Na verdade, nós vamos teorizar o castigo. É o tema dessa live. Né? Na teoria do castigo. Se a gente olhar o castigo, eu vou falar assim, de uma forma escatológica, né? Uma forma apocalíptica. O castigo, ele nasce lá no céu. No primeiro momento, quem recebe um castigo, eu acredito que o primeiro castigo é Satanás que recebe. Esse primeiro castigo, quando a sua desobediência, ele faz com que ele é expulso do céu. Isso daí foi porque ele mereceu e ele desobedeceu aquilo que era um mandamento de Deus. Mas quando Nietzsche ele escreve a genealogia do castigo, ele diz que o castigo ele vai criar memória no sujeito. Nietzsche diz que quando o sujeito, quando os senhores, eles castigavam os escravos, quando as pessoas dos séculos passados castigavam os subalternos, essas pessoas que eram castigadas, elas iriam criar nela uma memória. Agora eu paro para poder vagar o meu pensamento. Que memória é essa que esse sujeito ele está recebendo, dependendo da medida desse castigo? Será que é uma memória positiva ou uma memória negativa? Quando a gente olha para o no momento social do nosso Brasil, vou botar no nosso Brasil, no momento da escravidão, em que ali naquela fase do coronelismo, que eles eram a dominação com os escravos, aí nesse momento esses senhores eles dominavam, eles castigavam os escravos. Esse castigo, essa punição que eles eles impunham nos escravos, e aquilo ali criava uma memória positiva ou uma memória negativa. Qual era o resultado de tudo aquilo ali que era imposto naqueles escravos? Então, o castigo em si, né, eu frisei aqui, eu fiz uma anotação aqui, de uma certa forma, o castigo, ele doma o homem, ele não torna melhor. Vocês estão entendendo? O castigo, ele
ele domina o homem. Quando o homem ele é castigado, a minha percepção é que ele está sendo dominado. Ele está sendo domesticado. Ele não vai tornar esse sujeito melhor. De uma certa forma, dependendo do modelo, da forma que está sendo imposto essa punição, esse castigo no sujeito, ele vai ter uma memória, eu penso que não será positiva, não. E Nietzsche, eu penso que ele foi feliz quando ele disse que o castigo cria memória. Realmente ele vai criar uma memória no sujeito. E ele fala que tanto aquele que castiga quanto aquele que é castigado, eles gostam disso. Já é instinto do homem. Já está dentro do homem. Mais aquele que castiga. Então, o que castiga é o ativo, o que é castigado é o passivo. O passivo, o ativo, ele gosta mais, porque ele tem aquele instinto de crueldade. Portanto, Nietzsche ele diz que o castigo ele serve para civilizar o sujeito. Ele vai civilizar o sujeito. Eu estou falando, eu vou adentrar na teologia, mas eu estou trazendo aqui um pensamento nietzschiano que é um pensamento filosófico. É um pensamento filosófico de uma pessoa que era crítica e de uma crítica de modo geral. Ele criticava até a filosofia. Até a filosofia, ela não saía ilesa. Ele criticou muito a religião, a religião judaica, a religião cristã. Ele criticou muito, assim, de um modo geral. Para ele, a religião ela aprisiona o sujeito. Enquanto Nietzsche ele estava trazendo essa ideia filosófica em uma crítica, em uma refuta, né? Ele se titulou um ateu, mas ainda assim ele tem livro que ele fala sobre a religião, até algumas coisas positivas. Então você vê como que é. Mas enquanto ele fazia isso, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tinha homens de Deus, homens que foram marco na história do Evangelho, que estavam arrastando multidões. Estavam arrastando multidões e falando e pregando contra o pecado. Falando que o pecador, eles não receberiam o reino de Deus, eles seriam punidos. Eles seriam punidos se eles não recebessem o evangelho. Assim era a pregação do século XIX da Inglaterra, daquele pregador que foi considerado o príncipe dos pregadores, Charles Harding Spurgeon. Nós temos também nos Estados Unidos um grande pregador, evangelista, D.L. Moody. Então, enquanto Nietzsche trazia as suas ideias de refuta ao cristianismo e outras religiões, havia do outro lado homens consagrados falando até dessa punição, que se os homens não se rendessem ao reino de Deus, eles estavam sendo levados ao inferno e seriam punidos. E uma punição que iria finalizar a vida do homem. Aí a gente vê como que é essa questão da punição, como que funciona. Mas a punição, como eu estava falando, ela cria memória. Ela cria memória. Mas nós temos que entender que tipo de memória que ela está criando. Se é uma memória positiva ou se é uma memória negativa. Ou se vai tender para as coisas boas ou para as coisas ruins. Na maioria das vezes, a punição ela é estarrecedora. Eu citei aqui o momento social do nosso Brasil, o momento da escravidão. Como os negros eles eram castigados. Então, isso era positivo? Não, isso não era positivo. Isso não trazia favores para eles.
Isso era uma forma de tornar eles submissos. Era uma submissão. Então, isso não é positivo. Estava criando memória neles. Então, imagina como que esse grupo se viviam aquela opressão. Mas a punição, em Nietzsche, ele diz que ela está criando memória. Entre o senhor e o escravo. E ele diz que a punição, o homem no seu instinto animal, o homem ele é prazeroso para ele, tanto ser punido quanto punir. Agora, ele diz que a punição ela cria a memória e a punição ela é uma ferramenta civilizadora. Ela vai civilizar o sujeito. Ele está falando isso. Mas a gente precisa ter apontamentos, a gente precisa entender como que esse sujeito está sendo civilizado. Que ele falou no século XIX, ele falou na Idade Moderna. Ele falou em um momento que estava acontecendo eventos, transformações, era turbilhões de ideias, de inovações, de invenções. Aí ele entra para poder trazer essa sua teoria, essas suas ideias. Vocês estão me entendendo? Aonde a gente está querendo chegar? Então, nós precisamos teorizar o castigo. Aí, se vocês olharem na Bíblia Sagrada, vocês olharem lá nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, vocês vão ver que nos 5 primeiros livros, vocês vão, mais precisamente no Levítico e depois no Deuteronômio, você vai ver as leis impostas por Deus. Aí vocês vão entender que ali era um momento civilizador. Aquelas leis, todas aquelas regras, era para poder civilizar o povo. O povo, eles receberam uma nomeação de Israel, um povo de Deus. Eles vão tomar posse de uma terra e eles precisam ser civilizados. Eles precisam ser norteados, aparelhados. Aí Deus ele estabelece as leis. É necessário isso, porque eles passam de um povo que é um povo nômade, e eles vão passar para ser um povo sedentários, um povo que vai ser estabelecido em uma terra. Então, eles vão ter uma nação, eles vão ter um espaço, e ali precisa de regras, ali precisa de lei, ali precisa ter organização. Imagina o nosso Brasil, se o nosso Brasil não tivesse as leis, todas essas regras. A situação ia ficar um pouco difícil. Então, ali, o povo de Israel, nos 5 primeiros livros, Torá, Deus estabelece. Mas, se você pegar o original da palavra Torá, o original da palavra Torá é ensinar e indicar o caminho. Então, tudo aquilo que Deus propôs para Moisés, para todos aqueles legisladores escreverem e apresentar para o povo, era um modelo de ensinar, de indicar o caminho. Então, o Torá em si eram escritos para poder ensinar o caminho do povo. O povo precisava aprender para ser civilizado, para entrar na terra prometida. Eles passariam de um povo nômade, um povo que vivia no deserto,
para um povo que teria uma terra, uma nação, seria uma nação. Então Deus preparou o Torá, que é o livro que ele diz ensinar, indicar o caminho para o povo seguir aquilo ali. Então aquilo foi estabelecido. Aquele que falhasse, aquele que transgredisse, eles tinham as suas punições. Se errou, tem punições. Então, para quê? Para aparelhar o povo. Aí eu vou citar aqui um pedaço do livro, um texto pequeno aqui de Levítico, que faz parte do Torá, lá no Levítico 20, que Deus fala assim, ó, falou mais o Senhor a Moisés. Ele disse, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der de sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra ou apedrejará com pedras. Vocês perceberam? Então, ele disse o quê? Se eles dessem alguma semente, alguma adoração a outro deus chamado Moloque, o que eles iam fazer? Eles seriam apedrejados. Então, Deus estava dizendo o quê? Existe só um Deus, existe uma regra aqui, vocês são o meu povo e vocês precisam entender que existe também outros deuses, mas vocês são monoteístas. Vocês são monoteístas, vocês adoram só um Deus, só a mim. Eu sou o rei de vocês, eu sou Deus. Foi eu que estabeleci. Vocês estou organizando. Eu estou preparando vocês para colocar vocês na terra prometida em que eu fiz uma promessa ao meu filho, meu servo Abraão, meu amigo Abraão. E eu vou cumprir essas promessas. Mas preciso estabelecer algumas regras aqui. Então, eu vou dar norte para vocês. Eu vou dar um livro, que nesse livro é um livro que vai ensinar, ele vai indicar para vocês o caminho que vocês devem andar. Está dando para vocês copiar bem? Então, aqui tem o castigo. Aqui Deus, ele o quê? Ele tem o castigo. E esse castigo aqui é para poder ensinar. É para poder nortear, para criar uma memória. Quando vem da parte de Deus, teologizando, quando vem da parte de Deus, isso daqui não é para criar uma memória negativa. Porque Deus, ele não cria memória negativa. Ele não cria. Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo, em todas as coisas. Ele é o Criador. Agora, quando essa punição ela é humana, se essa punição ela fugiu dos parâmetros cristocêntricos ou de Deus, aí ela começa a perder a sua origem. Ela já não é, ela já perde já o peso. Portanto, quando a punição ela é dada, tanto na família, tanto em qualquer lugar que seja, ela precisa ter uma sabedoria. Ela precisa ter uma dinâmica com sabedoria. A priori, divina. E também com alguns conhecimentos. Se a gente for falar de uma socialização de um sujeito na sua fase primária e na sua fase secundária, a gente vai perceber o quê? Que na sua fase primária, que é dentro de casa, esse sujeito ou uma criança, quando ela está lá na sua fase primária, se ela recebeu uma punição que ela for rígida demais, isso pode trazer desfavores para esse sujeito. Então, falando enquanto uma pessoa que pesquisa essa área, eu percebo, e tanto na teoria e também na prática, no que eu vejo, esse sujeito ele vai ter algumas mazelas na sua vida.
alguns desfavores. Imagina esse sujeito sendo criado na sua fase primária, escorraçado pelo pai, escorraçado pela mãe, ou qualquer que seja o tutor dele. Uma pessoa que sofreu muito, pessoa que foi castigada de forma dura. Talvez eu esteja falando com pessoas que sofreram assim. Isso aí são probabilidades. Probabilidades que problemas irão desencadear, ou já estão desencadeando na nossa vida, na nossa alma. O sujeito tem uma alma ferida, o sujeito tem uma dificuldade de relacionamento, o sujeito ele tem alguns tipos de problemas. Aí é necessário a gente ter, eu falo por mim, é necessário ter o autoconhecimento. Eu fui uma pessoa que eu não tive tanta disciplina. Porque eu fui criado sem pai. Eu fui criado só com mãe. Então eu não tive uma. Eu posso dizer que eu não tive uma disciplina totalmente positiva no que se refere àquilo que deveria. Não por culpa da minha mãe, não. Porque minha mãe ela se deu para mim, ela se doou para mim e para os meus irmãos. Ela ia para o mercado de trabalho e eu ficava com a minha avó. Ela se doou muito mesmo. Mas eu tinha a ausência de pai. Porque eu sou do século XX. Então, eu não sou desse século XXI. Eu sou de um século de mais rigidez. Século XX. E no século XX, ele é um pouco diferente desse nosso século XXI. Esse nosso século XXI ele tem um pouco mais de liberdade em algumas áreas. E ali eu tinha minha mãe, que ia para o mercado de trabalho, e eu ficava com a minha avó. E minha avó, imagina, minha avó idosa, como que ela conseguia me dominar? Os meus irmãos todos. Então a gente, de uma certa forma, a gente tinha uma liberdade exagerada. A gente não estava debaixo dos olhos de um tutor. Não tinha um pai. A mãe estava no mercado de trabalho para poder dar o pão para a gente. Vocês imaginam? Então, existem situações. Então, o meu caso foi não digo punição, mas uma disciplina de menos. E existem pessoas que têm de menos e têm de mais. Aí eu preciso me autoconhecer para ver onde é a minha fragilidade. Eu preciso me autoconhecer para ver, poxa, eu tenho essa fragilidade, eu tenho esse problema. Eu preciso regular isso aqui. Então, isso requer até a gente procurar um psicólogo, sentar no divã, pesquisar a área da psicologia, da psicanálise. Então, a gente precisa buscar algumas ferramentas. Deus abençoe, irmão Dedé. Deus abençoe. Sinério, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Geraldo, Deus abençoe. Então, espero que vocês estejam entendendo. Nós estamos aqui teorizando o castigo. O castigo ele pode trazer favores e também desfavores, dependendo da forma que ele. Eu não gosto muito de falar castigo, né? É um pouco pesado, né? Mais é uma disciplina, mas ela pode ser pesada e ela pode marcar a vida do sujeito. E não marcar, porque marcar o tecido, marcar a pele, isso daí é o mínimo. Eu digo deixar marcas que vai lá, segundo Freud, essas marcas, ela vai lá para o inconsciente desse sujeito. Ela vai para o inconsciente. Porque, segundo Freud, o sujeito ele tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, nós vivemos agora o consciente. Segundo Freud, psicanalista, século XIX também, é o consciente. Nós vivemos o consciente. O consciente é isso aqui. Então, muitos reflexos desse consciente, surtos nossos, vêm lá do inconsciente.
Vem do inconsciente. E o pré-consciente é o quê? O pré-consciente é aquelas lembranças que dão um insight. Opa, lembrei disso agora. Então, algumas coisas que eu estou falando como lembranças lá da minha mãe, como ela me educou, ela no mercado de trabalho, isso foi o pré-consciente que soltou para fora e veio para o consciente. Portanto, aí ele traz, Freud, ele traz essa ideia sobre a forma de ensinar, de disciplinar o sujeito. Então, eu estou falando aqui, irmãos, eu estou falando aqui com um pouco de conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento. A minha área é a pedagogia, a minha área é a teologia, mas dentro da grade da teologia e da pedagogia, a gente pesquisa a psicologia, a gente pesquisa a filosofia. Portanto, eu me senti à vontade em trazer esse tema para a gente. Nós estamos aqui teorizando o castigo. A teoria do castigo, como eu já disse para vocês, ela traz uma ideia de que o castigo, ele cria memória. Ele vai criar uma memória. Mas o que nós precisamos entender, que tipo de memória que esse castigo ele vai criar em mim, em você, que tipo de... Criou, na verdade, em mim, em você, que tipo de memória que esse castigo, quando você que tem filhos, você está aí dando a disciplina ou punição, ou castigo, quer que seja, no seu filho, que tipo de memória que está criando no seu filho? O que você está forjando no seu filho quando nós estamos disciplinando? Eu tenho duas bebês aqui. Eu tenho uma neta de 3 anos, vai fazer 4 agora, e tenho uma filha de 4 anos. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, então eu me preocupo. E a minha filhinha, ela é abençoada. Ela é abençoadona mesmo. E eu tenho mais 2 filhos, eu tenho um de 20 e uma de 22. Se vocês me perguntarem se eu me arrependo de ter feito algumas coisas na educação deles, quando eles ali erravam, se eu me arrependo, eu me arrependo. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz por falta de conhecimento. A Bíblia diz que a gente erra por falta de conhecimento. Nós erramos por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, eu disciplinei muitas das vezes os meus filhos de forma errada. Eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz. Então eu tento acertar agora com a minha filhinha. E tento também passar para nós, para as pessoas que têm filho ou que dirige igreja, porque o conceito de igreja ele também é muito importante no que se refere a esse tema da punição. Como que os liderados, os membros estão sendo cuidados na igreja, se está recebendo uma punição severa, porque os antigos eles lançavam imposições, porque eles traziam traços pós-guerra, eles traziam traços do século XX, século XIX, século XX, e usava muito até o termo, se meu pai me criou assim, eu também vou criar fulano assim. Se o meu pastor me criou assim, hoje eu sou pastor, me ensinou assim, hoje eu sou pastor, tem que ensinar desse jeito. Então, a gente tem que ver como que a gente nós temos direcionado a igreja, como nós temos tratado os membros, qual é o tipo de imposições, se é um autoritarismo, se esse líder, qualquer que seja o líder de uma igreja, se ele é autoritário com os membros ou se ele é passivo, ele trata como Cristo trataria, ele age como Cristo agiria. Você, Aí, o Geraldo ele está dizendo, foi lendo a Bíblia que aprendi muitas coisas boas, inclusive dentro da minha própria casa. Olha o que o Geraldo falou. Ele falou que ele aprendeu muitas coisas boas lendo a Bíblia. Então, a Bíblia ela tem um posicionamento. E olha só, irmãos, é uma coisa aqui que é muito importante, é a Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia ela tem o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente precisa entender uma coisa também, que o Antigo Testamento, o Novo Testamento,
ele é a ressignificação do velho. Ele é a ressignificação do velho. O próprio Paulo disse que o que está no velho é sombra. É sombra. Então, você precisa fazer uma releitura, como Jesus fez do Velho Testamento. Porque ele cumpriu a lei. Só Jesus conseguiu cumprir a lei. Só Jesus conseguiu cumprir todo o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele serve para nós de uma base, de uma estrutura sólida. Mas nós precisamos entender que nós estamos na graça de Jesus, e essa graça de Jesus é o mandamento, é a lei da graça. Então, é a palavra de Jesus, ele traz para a gente que nós precisamos ressignificar, é uma ressignificação a lei da graça, o evangelho de Jesus. Ele disse que a Bíblia tornou ele um novo homem. A Bíblia faz isso, é o poder da Bíblia. Ela nos torna uma nova criatura, e nós nos renovamos todos os dias pela renovação do entendimento. Então, todos os dias nós vamos nos renovando. Muito bem, meu irmão. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Amém. Amém. Mais humilde, humano e mais compreensivo. É o poder da Bíblia. Esse é o avivamento, que nós mais precisamos. É o avivamento que nós mais precisamos. Quando o avivamento ele está em uma casa, quando o avivamento ele está em uma cidade, quando ele está em uma igreja, ele demonstra a transformação do sujeito. O avivamento de muito movimento, de muito barulho, a gente tem que ficar muito preocupado. Quando ele traz uma transformação nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, a gente vê que verdadeiramente é o avivamento cristocêntrico. Ele tem que mudar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Fazer essa transformação de um modo geral. E a gente tratando dessa questão de castigo, o castigo ele precisa se submeter ao sujeito, e não o sujeito se submeter a ele. O sujeito chegar e, eu digo assim, a fazer a aplicação de uma forma severa pelo instinto do homem. O homem ele tem um instinto de uma natureza adâmica. Por isso que Nietzsche falou que o castigo ele é civilizador. Ele é civilizador. Em Pentateuco, aqui, nos 5 primeiros livros, quando Deus traz a Torá, que quer dizer ensinar, indicar o caminho, ele está ali civilizando um povo que passará a ser uma nação. Nos 5 primeiros livros, Israel ainda não é uma nação estabelecida em um espaço físico. Israel é um povo peregrino, é um povo que está ali no meio do deserto. Quando Deus está preparando esse povo, ele está ali fazendo as organizações das leis, para quê? Para colocar o povo na terra que ele prometeu, e ali o povo já saber o norte, ter o norte, ser civilizado, eles serem cidadãos, ter uma cidadania, as nações, algumas nações antigas que estavam ali naquele momento com Israel, eles tinham as suas terras, eles tinham as suas leis, as suas regras. Israel ainda não. Israel estava aprendendo ainda. Precisavam entender sobre toda essa demanda. E Deus estabelece o Pentateuco para civilizar. E dentro do Pentateuco tem o quê? Tem toda a ordenança para poder indicar e ensinar o caminho. Deus está ensinando.
pensamento de punir, não. Deus ele não tem esse pensamento que o homem tem, no instinto dele, de punidor, de chegar ali, aquele instinto maligno, aquele instinto ruim que muitos têm. Porque nós pensando nessa ideia, nós vamos entender também que o homem, ele, segundo um filósofo também do século XVIII, chamado Jacques Rousseau, ele disse que o homem nasce bom. Ele nasceu aquela criancinha ali, uma criança boa, não faz mal para ninguém. Então, nesse ponto de vista, ele está certo. Ele estava certo. Jacques Rousseau ele disse que o homem nasce bom, mas a sociedade ela corrompe ele. A sociedade transforma o homem. Aí o que eu te falei, na socialização, o homem ele começa a se corromper. Aí imagina um homem sendo castigado, o homem vivendo toda essa organização e desorganização social, ele vai ser civilizado e também muitos vão se corromper. Ele vai se corromper. Mas quando Deus coloca ali a lei, ele coloca para dar o caminho. Ele não coloca a lei para punir. Ele não pega a lei, essa lei aqui é para punir esse sujeito. Ele não tem Deus não tem esse instinto de punidor, de castigador. Não. A Bíblia Sagrada diz, vou ler mais um texto da Bíblia Sagrada, lá em Gálatas. Olha o que o livro de Gálatas fala. Ó. Na verdade, é carta, né? Não é um livro, é uma carta. A carta de Gálatas, ela fala assim, ó. Vamos lá. No capítulo 6 de Gálatas, no versículo de número 7, diz assim: não erreis. Olha que Gálatas, Novo Testamento. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semeia ou semear, isso também ceifará. Percebe? Então Deus ele dá um ensinamento, ele dá um norte ali no Torá, mas ele está querendo dizer, vocês não podem errar. Vocês não podem errar. Se vocês errarem, vocês vão estar plantando o mal. Se vocês plantarem o mal, vocês vão colher o mal. Essa vai ser a recompensa de vocês. De uma certa forma, é uma punição. Mas isso aí é instintivo de Deus? Não. Isso não é instintivo de Deus. Então, na genealogia do castigo, quando Deus ele penalizou Lúcifer, quando Deus penalizou, né, falando no sentido apocalíptico, quando Deus ele a pastora Ju está falando aí, ó, acredito que a ausência não está só no fato de mora distante. Muitas das vezes, mesmo estando no mesmo ambiente familiar, com ambos os pais, o filho. Verdade. É verdade, isso mesmo. Entendendo que as palavras direcionadas aos filhos como correção pode doer mais que uma surra. É disciplina. Isso é uma disciplina. Você está dando uma disciplina moderada. Nós, dentro desse conceito aí, pastora Ju, nós temos, né? A pastora Ju, ela é pedagoga, ela vai concordar comigo. Nós temos um escritor que escreveu sobre o conceito comportamental do sujeito, a teoria do behaviorismo, um americano. Ele escreveu a teoria do behaviorismo.
Skinner ele escreveu sobre o comportamento do sujeito, que seria behaviorismo. E no comportamento, Skinner ele traz uma ideia da recompensa positiva e negativa e da punição positiva e negativa. Para Skinner, a punição positiva ela não é boa. Para Skinner, a punição positiva é aquela que surra o sujeito. Para Skinner, a punição positiva é aquela que o sujeito ele roubou, vamos supor, vou dar um exemplo, ele roubou um celular, ele roubou alguma coisa ou roubou um dinheiro da sua mãe. Aí a sua mãe vai expor ele e vai surrar ele. Ela vai dar uma punição, uma disciplina, uma correção muito severa nele. E para Skinner isso não vai criar uma memória positiva, não. Mas ele diz que ela é uma punição positiva, mas ela é negativa no conceito da formação da memória desse sujeito. Ela não vai trazer um favor para esse sujeito. Aí tem pais que acham que a obrigação dele é criar da forma e não é isso? Deixar faltar alimento. Só criar e não deixar faltar alimento está resolvido, não é isso? Mas a ideia seria diretriz. Seria dar uma diretriz. É o que eu falei. Skinner ele fala que a punição negativa ela é boa. Ela é boa. Se o sujeito errou, se o filho errou, o que Skinner fala? Ele errou, então vão ensinar ele a acertar. Vou ensinar, tentar entender por que ele errou e ensinar ele a acertar. Se ele gosta muito de uma coisa, priva ele daquilo. Ele gosta muito de quê? Jogar futebol? Então você não vai jogar futebol. Você gosta muito de brincar de boneca? Então hoje você não vai brincar de boneca. Está de castigo. Skinner fala que isso é melhor do que bater. Que seria uma punição bater positiva, escorraçar o sujeito. Isso vai, no futuro, isso vai trazer um desfavores para ele. Então, Skinner ele provou na sua teoria que essa punição ela não é boa. Ela não traz favores. Ela não vai criar uma memória positiva. Então, na socialização primária do sujeito, nós precisamos entender muito como nós vamos educar esse sujeito, essa criança, como nós vamos preparar ela para a vida. Como ela vai ser preparada para a vida. Aí a gente tem... Eu já vou terminar já, tá, irmãos? Já vou estar terminando. A gente tem a Bíblia Sagrada, como eu já li aqui, que Deus ele escreveu o Torá, ele escreveu esse livro que quer dizer ensinar, indicar o caminho, mas ele não escreveu para poder punir, não. Eu vou escrever isso aqui para punir. Você errou, vou te punir, não. Ele não fez isso, não. Mas segundo Nietzsche, os senhores, né, do século XIX, os senhores, era instintivo isso. Você vai receber punição. Você vai ser castigado. Ele fala do devedor, né? Do devedor, que é o escravo do devedor, e aquele que é o de posse. Então, se o sujeito devedor ele está devendo, ele tem que ser punido. Ele não cumpriu com sua promessa, ele vai ser punido. Ele vai receber a punição. Aí Nietzsche fala que tanto quem recebe punição, aquilo se torna, de um certo modo, prazeroso, quanto aquele que pune. Então, vocês já perceberam? Tem criança que ela apanha dos pais, ela recebe aquela correção, vamos dizer, uma surra, e aquilo ali é contínuo, que aquilo já se torna normal para aquela criança. Eu tinha um primo que ele
ele morreu, foi assassinado ele. Isso aí é no Rio de Janeiro. E esse meu primo, eu penso que é pela ignorância da minha tia também. É leiga, ignorante. O meu primo, eu vi, ele era surrado, ele era um pouco nervoso, e na fase primária dele, nossa, ele apanhava muito. Ele apanhava mesmo, e ele acabou aí chegando na sua fase de adolescente, não quis saber de escola, chegou na fase adulta, usava droga, até matava, roubava e acabou sendo assassinado. Então, essas são as probabilidades de uma má formação de identidade. Se a gente não dá uma identidade para o sujeito na sua fase primária, a gente corre risco da fase secundária, que é lá no mercado de trabalho, na igreja, a gente vai formar um sujeito complicado dentro da igreja também, porque isso é notório. É por conta disso que a gente vê muita complicação. Irmãos, isso é sério. Até dentro da igreja. Muita complicação até dentro da igreja. Algumas pessoas complicadas na igreja. Algumas pessoas que traz problemas dentro da igreja, porque elas não conseguem regular, controlar o seu instinto. Ela não consegue. Tem alguns que gostam, eu estava até conversando isso com a minha esposa, e ela falou isso é verdade. Tem alguns que gostam de igreja que pune mesmo. Tem irmãos que gostam de igreja que pune. Se a igreja não der aquela punição severa e dura, aquele irmão ele até sai da igreja. Aí, se você olhar o histórico dele, você vai ver que ele veio de uma socialização aí que muitos líderes erram, é verdade mesmo, é isso mesmo. Então, esse sujeito ele vem de uma socialização primária e ele foi mal formado, a identidade dele não houve uma adequação. Aí ele cheio de uma disciplina em excesso, muita punição. Aí ele chega dentro de um âmbito secundário, que é a igreja, para se socializar, ele encontra dificuldade de socialização dentro da igreja. Ele encontra dificuldade. Mas felizes são aqueles que viveram esse momento difícil e reconhece que não teve uma boa socialização, não foi forjado nele uma identidade plausível, e ele busca o autoconhecimento. E esse sujeito busca o autoconhecimento para se socializar bem. Porque se você parar e ver, muitos não ficam em emprego, tem dificuldade de respeitar a liderança, porque ele tem problema de obedecer, de obediência. Não consegue respeitar a hierarquia, ele tem essa dificuldade. Então, o problema da punição, o problema do castigo, o problema dele é como está sendo gerado ali. Como que ele está sendo gerado nesse âmbito familiar? Como que ele está sendo gerado dentro da igreja? Como que esse castigo, ou essa punição, essa disciplina está sendo gerada em qualquer espaço geográfico de socialização? Ele está criando memória? Está criando memória. Mas que memória é essa? É uma memória que é positiva ou é negativa? Então, lembra o que eu disse aqui? Que, de certa forma, o castigo, ele doma o homem. Ele doma. Teve um escritor, ele bebeu nas águas de Nietzsche, e ele disse que o castigo, ele domestica o sujeito.
o sujeito ele é domesticado. Esse filósofo ele bebeu das águas de Nietzsche e ele falou que o castigo ele vai domesticar o sujeito. Então aqui, ó, de uma certa forma, o castigo ele doma o homem e não torna o homem melhor. Teorizando acerca do castigo, nós temos que ter uma ideia de como está sendo aplicado a disciplina, ou, se você acha melhor dizer, um castigo imputado a um sujeito. Para pensar comigo como que as cadeias estão cheias de miliantes de pessoas que eles estão recebendo o castigo deles lá. E agora eu te pergunto, eles estão saindo transformados? Está criando uma memória positiva neles? Está criando uma memória positiva? Está domando ele, mas a partir do momento que ele sai, a maioria deles, né, tem ressalvas. Eu até já vi muitos que, quando eles saem transformados. Mas não foi essa punição, esse castigo da prisão, da reclusão. Necessariamente não foi isso. Porque lá só Deus sabe o que eles vivem lá, no desconforto que eles vivem lá. Então, teorizando, irmãos, o castigo, você vai ver que o castigo, a teologia, ela traz esse conceito, mas ela traz de uma forma partindo de Deus para o homem. E quando Deus ele determinou o homem a tecer toda essa literatura, ele não quis dizer, olha, eu vou te castigar, você errar, se você errar, eu vou te castigar. Não. Ele trouxe a literatura para mostrar o caminho. Ó, vocês vão ser civilizados a partir disso daqui, e esse ato civilizador, que é os ensinamentos, é para poder nortear a vida de vocês e colocar vocês na terra prometida. Então, essa era a ideia de Deus. Não para poder punir o homem, porque Deus é amor. Ele é fogo abrasador, mas no determinado tempo, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então, ele está à porta. Ele vai cumprir. Aí a gente vem para a lei da graça, irmãos, para poder encerrar. A gente vem para a lei da graça e a gente vê os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, Jesus doutrinando o homem a partir da graça salvífica. A partir da graça salvífica. Uma mulher pega no ato do adultério e Jesus disse: o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Aí depois ele diz para aqueles acusadores dela: ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Estavam todos em pecado e ele falou: ó, ninguém te acusou e nem eu também. Agora você vai e não peque mais. Vocês percebem o evangelho da graça? A palavra é a mesma coisa que o Torá, é a mesma coisa. Dirigir o caminho, mostrar o caminho. Então Jesus está copiando o Torá, ele está mostrando o caminho. Ó, vai e não peques mais. Senão o que você plantar, você vai colher. Não é a lei da semeadura? O evangelho da graça é a lei da semeadura. Shalom, pastor. Deus abençoa. O evangelho da graça é a lei da semeadura. Ele disse, vai e não peques mais. Ele determinou. Ele deu o quê? Ele deu norte para aquela mulher. Falou, você não peca mais, hein? Porque se você pecar de novo, ou se você pecar o que seja, você vai colher o que você plantou. Mas é o evangelho da graça.
É o evangelho da misericórdia de Jesus. A igreja hoje, ela prega o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, mas tem as diretrizes. Não pode faltar as diretrizes, não pode faltar o norte. Tem que as ovelhas, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar no aprisco. Se ela fugir do aprisco, o lobo vai vir e vai garfar ela. E nosso pastor Jesus, as lideranças, eles estão o quê? Apacentando. Eles apacentam a fim de que o sujeito, eles sigam o caminho até chegar ao céu, porque se perder o direito da salvação, então não vai receber o bem, vai receber o mal, que seria uma punição eterna. E essa punição eterna é o quê? É o inferno. O inferno existe? Existe. Vocês acreditam que o inferno existe? Vocês acreditam no inferno? Essa é a punição final para o homem. É consequência de quê? De erro. Errou, então isso é uma diretriz. Isso está na lei da graça. A lei do Velho Testamento é mais severo do que a lei da graça? Talvez não. A lei da graça ela é severa, mas ela tem misericórdia. Ela tem misericórdia de Jesus, mas ela é severa. Então, se não obedeceu, vai receber o inferno como punição. Você vai ver a carta apocalíptica, ela traz toda essa demanda aí, essa literatura fiel e verdadeira. Uma literatura que é poderosa e fidedigna. E Jesus nos evangelhos, ele também fortalece isso, ele traz toda a amarração. Jesus no evangelho ele fala. Na verdade, quem amarra são as cartas, né? Amarra tudo aquilo que Jesus falou. Eles seguem toda a diretriz de Jesus, que a maior punição que o homem tem para receber, o maior castigo é o castigo do fogo eterno. Esse é o pior castigo. Aí a gente precisa o quê? A gente precisa se aparelhar. Agora, Deus é severo por conta disso? Deus tem um instinto ruim, igual o homem natural? Não. O homem ele vai colher isso daí. Ele vai colher tudo isso daí. Então a ideia não seria essa. Amém, irmãos? Nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a vocês todos. Se eu não conseguir atender a expectativa dos irmãos, me perdoe em nome de Jesus, mas eu creio que o Espírito Santo, que está aqui conosco, ele fará algo extraordinário, ele fará melhor na vida de vocês. Quero agradecer a todos, vocês que estão aí conosco nessa live. Se vocês puderem aí compartilhar ela, compartilha no Facebook, pode compartilhar. Em nome de Jesus. O pastor Marcelo, ele falou, e pastor Marcelo, ele está sempre conosco, ela pastoreia a igreja em Valadares, é uma benção. As ovelhas dele estão aí, pastor Jô também. São meus irmãos, tá, irmãos? Eles são meus irmãos, são tudo aí, em nome de Jesus. Pastor Marcelo disse que ele vê muitos líderes não estar mais preocupado em pregar sobre o pecado, trazendo o povo para o conserto. É verdade. Muita liderança não prega. Na verdade, meu pastor, muitos pregadores, né? Muitos pregadores não pregam essa pregação, não traz essa mensagem que do pecador ele entender que ele precisa se consertar. É necessário se consertar. Teve um pregador do século XVIII, pregador do século XVIII, chamado Jonathan Edwards, muito conhecido, e esse pregador, ele trouxe uma mensagem que muitos teólogos conhecem com o tema pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi o tema
da mensagem desse Jonathan Edwards, que essa mensagem dele, ela é falada em todo mundo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele, quando pregou essa mensagem, ele não terminou de pregar essa mensagem, porque as pessoas vinham aos prantos para cima dele pedindo Deus. Precisava de Deus. Então é isso daí, precisamos pregar acerca disso. Amém? Deus abençoa todos nós, Geraldo, Deus abençoa. Deus abençoa, pastor Marcelo, pastor Aju, Deus abençoa vocês todos, povo de Valadares, meus agradecimentos, gratidão pela vida de vocês, que o Senhor venha abençoar vocês de uma forma bem grandiosa, que o Senhor venha nos ensinar a obedecermos ao mandamento do Senhor, a discipularmos os nossos liderados, né? Nós podemos dar os nossos ensinamentos, as disciplinas de forma moderada, com entendimento do Evangelho, com entendimento que possa trazer uma memória positiva, né? Um castigo ou punição, qualquer que seja a palavra, disciplina, de uma forma plausível, a fim de que isso crie memórias positivas, memórias que no futuro esse sujeito ele venha a agradecer. Ele sinta ali aquela dor, mas ele venha a agradecer. Deus abençoa. Amém. Deus abençoa. Amém. Obrigado. Deus te abençoe também. Em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, muito obrigado, tá? Vamos ver se a gente prepara outro tema aí para poder trazer para o nosso entendimento. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Amém. Irmão Genésio, Silvânia, Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos sempre aqui a aprender a cada dia. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus, meus irmãos. Que a Shalom do Pai esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus ele venha abençoar vocês e que haja reciprocidade a partir desse posicionamento de vocês hoje. A partir de tudo que vocês fizeram hoje, está emprestando o ouvido para ouvir isso, essas palavras, que o Senhor ele venha fazer coisas grandes na vida de vocês. Eu profetizo o amor de Deus, a graça do Senhor, o poder de Jesus, a prosperidade, o livramento. Eu profetizo a bênção em cada lar presente aqui nessa noite. No nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem em paz. No nome de Jesus. Obrigado a todos, Valadares, pessoal de Valadares, muito obrigado. Fico com Deus. Amém? Não deixe de compartilhar. Depois comenta aí nessa... Se vocês puderem, quando eu acabar a live, vocês puderem fazer comentário na live, dar o like, compartilhar nas redes sociais, vocês podem fazer isso para me ajudar. No nome de Jesus. Amém? Fico com Deus. Forte abraço.